Diz o texto, todos abriram aí? Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo de adoração, de revelação da Tua Palavra, enquanto cantamos as verdades da Tua Palavra, declarando, Senhor, diante do Senhor a nossa confiança, a nossa gratidão pela Tua obra na cruz do Calvário por nós, Pai. Declaramos, Senhor, nossa dependência do Espírito Santo, e nessa manhã, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, pedimos que o Teu Espírito nos conduza nesse tempo, que o Teu Espírito abra os nossos olhos espirituais, que Teu Espírito abra o nosso ouvido para ouvir a Tua palavra, Senhor. Às vezes tão simples, Pai, mas tão profunda, cortante, Senhor, que penetra até a divisão da nossa alma e espírito, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, queremos pedir revelação do Teu Espírito sobre a Tua palavra nessa manhã. Colocamos nossa vida diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus. Quero começar essa palavra dizendo uma coisa para você, uma notícia. Na verdade, uma notícia que você sabe que Deus te ama. Quantos sabem que Deus ama você? E quantos sabem que Deus tem um propósito para a sua vida? Diga para o seu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. É bom a gente lembrar disso, porque nós nascemos para dar certo, amigo. Nós nascemos para dar certo. No final das contas, nós nascemos para dar certo. Não importa que a gente esteja vivendo nesse tempo, as experiências talvez mais fáceis ou um pouco mais difíceis, mas nosso destino é para dar certo, porque Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida, amém? Eu lembro quando há muitos anos atrás, a gente foi munido de um livretozinho que falava das 4 leis espirituais, e dizia assim: olha, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas o homem está distante de Deus. Deus quer ter um relacionamento, mas o homem está distante de Deus. Mas aí, como Deus tem um plano, Ele enviou o seu Filho para romper essa distância. Tinha até não sei quantos lembram, não sei quantos tiveram acesso, tinha até uma cruz assim, entre Deus e o homem, mostrando que Jesus veio para romper esse abismo que havia. E a 4ª lei dizendo assim: só tem uma coisa que você precisa fazer, você precisa crer nessa verdade, somente isso. Não é maravilhoso isso, queridos? É maravilhoso, Deus tem um plano maravilhoso. A gente gosta de saber que esse é o nosso destino, e não sei quanto a vocês, mas eu sou da pessoa que quando sei de alguém, lembro de alguém, ou vejo na história alguém que foi muito bem sucedido em determinada área que me interessa, eu logo quero saber da história dele. E eu logo quero saber como isto começou. Qual foi o start que fez aquele gênio do esporte, ou aquele gênio, qual foi o momento que a vida dele caminhou para aquela direção? Então, queridos, eu quero dar uma palavra baseada nesse breve texto de Jesus aqui, e eu intitulei ela Como Tudo Começou, ou Como Tudo Começa. Essa palavra de Jesus é dada aqui, na verdade, é a primeira palavra, a primeira mensagem de Jesus registrada aqui no capítulo 4 de Mateus. No capítulo 3 você vai perceber que é o relato os primeiros, na verdade, relatos da vida adulta de Jesus. Então fala que Jesus foi batizado ali por João Batista, depois ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali o diabo tenta a vida dele, tenta roubar-lhe a identidade. Mas Jesus estava firme aqui no propósito para o qual ele foi chamado. E aí, logo em seguida,
Diz aqui o texto que ele fica sabendo que João Batista foi preso. E ao ficar sabendo que João Batista foi preso, certamente Jesus ficou com seu coração pesado. Mas havia uma mensagem que João Batista estava pregando. E a mensagem é essa: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E não é interessante que Jesus não inventa uma nova mensagem? Ele continua dizendo, o primeiro relato da palavra de Jesus, que está aqui registrado em Mateus, que está registrado no livro de Marcos, que está registrado no livro de Lucas, é: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra é tão importante, queridos. Eu não sei quanto a você, mas é uma palavra, às vezes, para a sociedade ocidental, que ela parece que tem um pouco de caráter ofensivo. Mas é uma palavra de suma importância na Bíblia. Talvez a gente evite de falar para as pessoas: você precisa se arrepender, porque nós temos conceitos errados a respeito dessa palavra. Mas essa palavra é tão importante, que Jesus começou o ministério dele falando ela, e no final, quando ele designa os seus discípulos a continuarem a obra de Cristo, em Mateus ele diz assim: portanto, toda a autoridade me foi dada a ir de fazer discípulos. Em Marcos ele diz assim: portanto, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas em Lucas, olha o detalhe como Lucas registrou isso no capítulo 24, versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos e no terceiro dia, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Lucas acrescenta uma coisa que Mateus não disse e que Marcos não disse. Ele diz: olha, vão lá e anunciem o evangelho, testemunhem que estas pessoas, que o mundo precisa se arrepender. Eu não sei quanto a você, mas muito tempo atrás, eu não lembro qual a idade que eu tinha, mas talvez uns 17 anos, 16 anos, não lembro. Eu sempre trabalhei na música, tocando meu violãozinho, né, desde pequenininho. Mas, um dia, alguém entregou um microfone, não sei porquê, acho que a pessoa a gente estava lá num anfiteatro, como é que fala? Público. E alguém falou assim: escuta, é o seguinte, você que vai falar de Jesus hoje. E eu vi aquela galera toda bebendo, fazendo uma arruaça ali, e o meu desejo era falar: vocês têm que se arrepender. Essa autoridade aqui, ó. Mas eu fiquei falando: não, eu vou falar para eles que tem que se arrepender, o pessoal vai jogar pedra em mim lá. O pessoal vai jogar, não tinha pedra, mas tinha garrafa de cerveja. E eu evitei, ainda como menino, não tinha muita compreensão dessas coisas, mas evitei usar essa palavra. Mas, na verdade, queridos, até hoje é uma palavra que a gente evita, porque a gente tem um conceito, às vezes, um pouco errado. A gente acha que quando alguém diz para a gente se arrepender, é como se fosse uma palavra como é que se diz? De repreensão. E quando a gente pensa em repreensão, a gente já pensa em condenação. Mas Jesus, quando falou essa palavra, não pensava em condenação. Pensava em resgate. Porque ele sabe como o homem tem vivido em desobediência e rebeldia contra ele, agindo contra Deus e contra ele mesmo, destruindo a sua própria vida.
E ele sabe que este caminho que o homem está vivendo é um caminho que vai levá-lo à destruição. Então essa palavra não é a palavra de condenação. Então essa palavra mostra a intenção de Deus de revelar a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra arrependimento. Todos temos um conceito sobre arrependimento. Alguns têm até alguma familiaridade descomprometida. Sabe aquela pessoa que fala assim, me arrependi disso, me arrependi daquilo, me arrependi daquilo outro. Como se o arrependimento fosse, eu aceito que não fiz o que deveria fazer, mas com pouco compromisso com aquilo. Para outros, é uma posição, talvez, dizer que se arrependeu. Tem gente que fala assim, eu não falo que me arrependi, porque há um orgulho tão grande lá dentro do coração. Ele fala assim, olha, eu não falo que me arrependi, não me arrependo de nada. Já ouviu essa expressão? Eu não me arrependo de nada. Porque parece que falar em arrependimento é falar de uma posição vergonhosa de humilhação. Outros realmente têm um conceito talvez melhor de arrependimento, como um remorso, uma profunda tristeza, uma decepção por alguma decisão que tomou, ou uma decepção por uma palavra que falou, ou uma atitude que teve com alguém. Ou, normalmente, essa tristeza é porque alguém descobriu o que eu fiz. Senão ele nem usa essa palavra, fica lá escondidinha no coração dele. Ou talvez porque trouxe ou vai trazer consequências. Ou porque trouxe a vergonha do homem egoísta que sou. Ou porque trouxe quebra de relacionamentos, ou trouxe outros danos, como aquele que é pego em crime, não é? Então, é um sentimento de que eu fiz alguma coisa errada, mas um sentimento que só traz pesar. Mas, biblicamente, querido, arrependimento é muito mais do que isso. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que arrependimento é uma bênção. A bênção do Senhor. Para compreendermos melhor essa verdade espiritual, precisamos ter um entendimento do que a Bíblia diz. Neste texto, que é um verbo aqui, arrependam-se. A palavra remete a um substantivo, no grego a palavra remete a um substantivo que em grego, para quem conhece o grego aí melhor, né? Mas em português nós falamos do grego que é metanoia. É uma mudança de visão de mundo. É uma mudança de mente. É uma mudança de conceito. É uma mudança de entendimento. É uma mudança de convicção. É uma reconsideração. É negar aquilo que eu acreditava e dizer assim, eu vou me afastar disto. Moralmente é um sentimento de decepção e tristeza sobre um pensamento ou um comportamento. Mas há uma palavra, porque Jesus aqui ele não pregou em grego, o relato é em grego, mas Jesus estava falando em aramaico, como também João. E a palavra no hebraico, que reflete melhor essa posição do qual Jesus está falando, é uma palavra que fala de dar a volta e retornar pelo caminho. Em momento nenhum essa palavra dá a noção de sentimento. Mas essa palavra, por isso que em alguns textos do Velho Testamento, essa palavra é utilizada como conversão. Converter, mudar de rumo. Ela pode sim ser acompanhada de tristeza, porque segui esse caminho, gastei tanto tempo da minha vida e percebi que estava errado,
Que tristeza. Mas não é só tristeza porque eu estava errado. A palavra diz, é tristeza, e eu paro de ir para lá, e agora eu vou para cá. Vocês estão me entendendo? Portanto, significa uma tristeza interior, uma decepção pelo desprezo à vontade de Deus, a conduta fora da sua vontade. É isso que significa, mas significa que com esse sentimento acompanha também um firme compromisso de mudança de direção, mudança de conduta, mudança de comportamento. Quantos estão aqui? Pode ter sentimento, mas tem pouco a ver com sentimento. Nesse contexto específico de que Jesus está falando, arrependei-vos, ele está falando do quê? Quero que você lembre que Jesus primariamente falou para os judeus. Quem são os judeus? Judeus eram um povo que tinha noção de quem era Deus. Era um povo que, uns mais, outros menos, tinha noção do que era pecado, do que era certo, do que era errado, segundo a lei. Segundo o que a lei de Moisés estabelecia. Então era um povo, digamos, religioso. Mas além disso, tinha ali perto de Jesus os religiosos mesmo, aqueles entendidos. Então, primeiramente, em primeiro lugar, ele está dizendo para os religiosos: mudem de rumo. Ai, Senhor, eu sempre achei que estava fazendo tudo certo. Eu estava seguindo a lei, eu estava seguindo os preceitos, alguns deles, até você sabe, de experiência que Jesus teve. Não é, com aquele moço que falou, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Então, eram pessoas que acreditavam que estavam fazendo as coisas certas. O que eles não sabiam é que Jesus estava apontando para eles, dizendo assim, vocês estão cumprindo um monte de rito, mas como diz Isaías, o coração de vocês está longe de mim, está longe. Vocês estão sacrificando animais, vocês estão fazendo tantas coisas, vocês estão guardando o sábado, vocês estão lavando as mãos para comer e tantas outras coisas. E vocês acham que então por isso, porque vocês são filhos, disse o João Batista falou lá essa mesma palavra, quando ele fala essa mesma palavra, ele diz assim, olha, vocês acham que por serem filhos de Abraão, vocês são especiais, ele disse. Mas aí, ele fala uma única palavra, arrependam-se. Eu imagino que para aquela sociedade, porque aqui ele diz, ele começou a pregar falando isso, ou seja, ele não falou em uma ocasião, ele foi falando por onde ele passava, nas terras onde ele falava, arrependam-se. Então, queridos, essa palavra é primeiro para os religiosos. E hoje, no mundo ocidental, talvez tenha aqui no nosso meio judeus convertidos, ou talvez estejam vindo lá alguns judeus que não são convertidos, mas há no nosso meio também um mesmo espírito de religiosidade. Há gente que acredita que se cumprir alguns ritos, até mesmo da religião cristã, eles não precisam se arrepender. Então, olha, eu vou na missa, eu faço minhas obras de caridade, eu faço isso, e Jesus fala, arrependam-se. E a pessoa pensa assim, arrependo. Há um segundo grupo com o qual ele está falando, que é um grupo mais parecido com o mundo ocidental, com gente que nem sabia de Deus. Uma sociedade helênica, uma sociedade formada sobre preceitos filosóficos, sobre conhecimentos distante do conhecimento de Deus. E a essa mesma sociedade, Jesus também fala, arrependam-se, mudem de rumo.
Arrependam-se. Então, primeira coisa, arrependimento não é um sentimento. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, você vai ver que o escritor, que alguns entendem que seja Paulo, o escritor diz assim, olha, o Esaú lamentou por aquilo que ele fez. Ele até chorou, mas ele não encontrou lugar de arrependimento. Vai guardando isso. Ele não encontrou o lugar de arrependimento. Diferente do filho mais novo da parábola. Está escrito lá em Lucas, capítulo 15, 17. Então, caindo em si, aquele moço, que lembra, que saiu de casa, que pediu a grana antes do tempo, pediu a herança antes do tempo, que era uma desonra para o pai. Ele pede o dinheiro e vai gastar. Em determinado momento ele vê o que caminhou por um caminho errado. E aí diz o texto aqui, então, caindo em si, diga, caindo em si. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pequei contra Deus e diante do Senhor. Caiu a consciência. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Mas o texto continua dizendo, e ele, arrumando-se, foi para o seu pai. Ele estava numa direção, vou voltar para o meu pai. É disso que Jesus está falando. É mais do que choro e lamento. É uma posição diante do Senhor que muda o rumo da nossa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz que há 2 tipos de tristeza por comportamentos errados. Paulo escrevendo aos Coríntios, depois de ele ter feito uma séria repreensão, ele manda uma segunda carta e agora ele diz assim, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Aí ele põe uma definição, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Em outras palavras, a tristeza do mundo, ela é infértil, ela não produz nada. Se aquilo do qual você está entristecido não fizer você mudar de rumo, ela não produziu nada. Está comigo aqui? Portanto, arrependimento, segundo Deus, é uma bênção, queridos. Vemos esse ensino no ministério de Jesus, quando ele está anunciando o Evangelho. Os discípulos depois falaram sobre a orientação dele que você viu. Os discípulos falaram essa verdade na pregação do Evangelho. Você vê isso fartamente em Atos dos Apóstolos. Nós não temos tempo de ler todos os textos aqui. E o arrependimento está presente também nos ensinos dos apóstolos para a vida da igreja. Então, nós vemos Jesus falando para aquelas pessoas que se achavam que tinham algum direito, a outras pessoas que nem sabiam que precisam se arrepender. Ele diz a mesma palavra. E agora eu quero destacar o ensino a 2 grupos de pessoas. E aqui eu quero que você guarde isso comigo. O primeiro ensino é o arrependimento a não cristãos. Esse mesmo texto registrado em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, ele dizia, agora Marcos escreve a mesma coisa que Jesus disse lá em Mateus, só que ele acrescenta um relato que Mateus não colocou. Ele diz assim, ó, o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Ele está dizendo, a história se desenvolveu e chegamos no tempo devido. Aí ele diz assim, arrependam-se e creiam no Evangelho. Não é Marcos que está falando, ele está relatando o que Jesus disse. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam na boa notícia que estou trazendo para vocês. Essa é a palavra de arrependimento aos não cristãos. Então, como disse, ele falava aos judeus e falava aos gentios, como nós. E se você olhar lá em Mateus, você vai ver que em seguida desse relato daquilo que ele falava, diz que Mateus relata que ele chama os primeiros discípulos, e logo vai para o capítulo 5, onde Jesus começa então a falar de um reino que ninguém conhecia. Ele institui ali a constituição do reino de Deus, chamado Sermão do Monte, onde ele começa a falar, e as pessoas começam a ficar assim, o que é isto? Ele começa a ressignificar ou reexplicar a mesma lei que os religiosos estavam ouvindo, mas agora toma um novo sentido e um padrão tão elevado, que carneiros mortos, que animais mortos não podem atender. Um padrão tão elevado que é capaz de mudar a sociedade. É um padrão tão elevado que é capaz de mudar a nossa história, é capaz de mudar um país, é capaz de mudar a nossa relação familiar. Um padrão tão elevado, e as pessoas disseram, e agora o que a gente faz? Em seguida ele começa a operar milagres. Você sabe que milagres foram manifestados para mostrar a este mundo incrédulo, religioso ou não, que Jesus é Deus. Porque alguém pode questionar com filosofias e tais, mas quando as coisas sobrenaturais começam a acontecer, todo homem sente e fala, não, alguma coisa tem nesse negócio aí. E ele começa a operar milagres. E aquele povo todo começa a perceber que precisavam de salvação. Diante da santidade, diante da beleza, diante desse excelente padrão. E certamente o coração deles disse, e agora, que nem falaram lá, quando João Batista pregou essa mensagem de arrependimento, a turma que estava com ele logo foi perguntar para eles, e agora, o que a gente faz? E João dá 3 instruções lá para 3, eu não vou falar disso aqui agora, para os tipos de pessoas, para as pessoas comuns, para os publicanos, pessoas que realmente se sentiam desprezados porque eram odiados pela sociedade, e fala aos soldados. Para resumir, ele está dizendo, você tem que mudar de posição, mudar de direção. E essas pessoas agora começam a perguntar, e agora o que a gente faz? Porque nenhum deles teve entendimento de quem era Jesus. Não foi como João Batista, que baseado nas profecias, quando ele viu Jesus, ele falou assim, este é o Cordeiro, este é o sacrifício que tira o pecado do mundo. Essas pessoas não entendiam isto. João não sabia como seria a morte de Jesus. Que dirá essas pessoas? Mas ele teve uma revelação que só o Espírito Santo pode dar. Amém, queridos? Mas essas pessoas ficaram perguntando, bom, o que a gente faz? E Jesus começa a fazer algumas afirmações que você conhece. João capítulo 14, versículo 6 diz, eu sou o caminho. Falando aos seus discípulos, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Mateus 18, 11 diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio para cumprir um propósito.
Em João, quando ele falava a Nicodemos, lembra o Nicodemos que foi falar com Jesus, perguntar para ele assim, como é que é isso? Ele fala, você tem que nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus diz, o vento sopra onde quer. Jesus está dizendo para ele, olha, você precisa recomeçar. E aí, no versículo 16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Amém, queridos? João, capítulo 5, versículo 24, diz, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a vida eterna, tem a vida eterna. Quem ouve as minhas palavras, tem a vida eterna e crê em Jesus, tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele está dizendo, já estava morto, agora ele passa da morte para a vida. Simples assim. Jesus está dizendo assim, simples assim. Basta crer no Evangelho. Mas para crer no Evangelho precisa haver arrependimento. Lembram-se, a decisão é cair em si. Ouvir que Jesus está falando e falou, é verdade. Eu preciso de um Salvador. Pastor Edson falou aqui, quando ele está falando para nós, no capítulo 2 de Atos, ele falou enfaticamente, não há como encontrar a salvação, se eu e você não entendermos que somos realmente pecadores sem Jesus Cristo. Não importa o quanto de religioso nós sejamos, não importa quantos cultos nós estejamos frequentando, não importa quantas missas, quantos cursos nós fazemos, não importa quantas convicções morais nós temos, não importa quantas coisas certas que a gente tem feito. Sabe, pastor, eu tenho uma vida... sabe, eu não sou tão errado assim, isso não muda nada. Jesus está falando, creia no Evangelho e receba de graça a salvação. Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça, gratuitamente vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Portanto, o arrependimento é um presente dado por Deus, gerado por Ele mesmo em nosso coração. Mas ele requer uma resposta. Amém, queridos? Multidões creram nele, decidiram deixar as convicções religiosas, outras pessoas não entenderam bem, mas falaram, esse homem realmente é o Filho de Deus. Há pessoas que nem sabiam do que se tratava. Isso é arrependimento, o instrumento de Deus para nos levar à fé a Jesus Cristo. Não há fé enquanto não há reconhecimento de que nós somos, de quem nós somos, de quem é Deus em primeiro lugar, sua santidade, sua majestade, sua soberania, seu amor, sua misericórdia, sua onisciência, saber quem é Deus, olhar para nós mesmos e falar, meu Deus, como é que eu entro na sua presença, como é que eu restauro, eu preciso desse Deus, e saber que não é possível se não for pelo sacrifício de Jesus, que nós cantamos aqui nessa manhã. Amém? Você está aqui comigo? Então essa é a palavra de arrependimento. Essa palavra aconteceu com o apóstolo Paulo. Essa verdade de arrependimento aconteceu com o apóstolo Paulo lá em Damasco. Nós vimos com o pastor Edson. Aconteceu há 2 semanas atrás, o pastor falou sobre a conversão de Cornélio. Paulo, um judeu religioso. Cornélio, temia Deus, mas não entendia por que faltava. Ele já fazia suas esmolas. A Bíblia diz que ele orava a Deus. Ele seguia até o rito dos judeus. Ele era um gentil, mas ele seguia os ritos dos judeus. Portanto, Cornélio já cria em Deus.
Mas Deus, na sua misericórdia, falou, você precisa mais do que crer em Deus. Você precisa saber quem é Jesus Cristo. E numa breve palavra lá, ele fala lá para Cornélio, olha Cornélio, se você ouviu falar de Jesus, que ele passou por toda aquela região, pregando, fazendo bem a todas as pessoas, curando todos os enfermos, mas os seus conterrâneos lá o mataram, o crucificaram, mas ele ressuscitou dos mortos. Sabe, Cornélio, agora ele manda dizer a todo homem que ele foi feito, Jesus foi feito juiz de todos, e quem nele crer, será salvo. Foi isso que aconteceu com Cornélio. Ele resolveu simplesmente receber. Aconteceu com o carcereiro lá, lembra em Filipos? Aconteceu com a mulher adúltera, aconteceu com a samaritana, aconteceu com Zaqueu. O Zaqueu, logo que ele entendeu, Jesus vai na casa dele, logo que ele entendeu, ele fala, o que eu tenho que fazer? Então você devolva, se eu usurpei alguma coisa aqui, eu vou devolver. Mudança de rumo. E aconteceu com muitos daqueles que estão aqui, amém, querido? Se eu pudesse ouvir cada uma vez, falei, ô Levi, a gente podia gravar uns, lembra que você estava na minha casa? Eu falei, Levi, a gente podia gravar uns testemunhos dos irmãos aí, para a gente saber o que Deus tem feito no nosso meio, e a gente se alegrar e celebrar pelo milagre do arrependimento, o milagre da salvação em Cristo. Maravilhoso. Aconteceu com muitos que estão aqui, porque arrependimento gera resposta no nosso coração. Mas há um segundo grupo, que eu quero, rapidinho aqui, ó. Há um segundo grupo, que a Bíblia fala sobre arrependimento, que é o arrependimento para os cristãos. Pastor, mas crente tem que se arrepender? A Bíblia fala claramente que sim, queridos. 2 Coríntios 12, 21, Paulo falando, aquela galera que havia errado, ele está falando à igreja. Ele está falando assim, ó, tenho receio de que indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade, da libertinagem que praticaram. Eu só estou te dando esse versículo como referência, mas tem diversos. Paulo conduzindo as pessoas a mudarem de vida. Até o último livro da Bíblia, há um chamado ao arrependimento. Se você olhar lá, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver Jesus chamando através da palavra ao arrependimento aquelas igrejas. Porque o arrependimento continua no desenvolvimento da vida cristã, amém? Esse arrependimento não é para salvação. Mas esse arrependimento é para eu e você, que já conhecemos a Jesus, aumentarmos nossa comunhão com Ele. Sabe por quê, querida? Querido, nossa vida é um processo. Nossa vida, Deus está nos conduzindo à perfeição. No capítulo 2 e no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, versículo 18, diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória na sua imagem, diz o texto aqui, ó. Como pelo Senhor que é o Espírito. Provérbios capítulo 24, 18 diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, a vereda do justo é como a luz da aurora. Você já olhou pela janela? Esses dias, às vezes a gente tem acordado lá de madrugada, né? E está orando e tal, e é tão lindo ver aquilo, né? Como é que a luz da aurora surge? Começa um faixinho lá, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e aquilo que era escuridão se torna luz. E a Bíblia diz que a vossa justiça será como a luz do meio-dia que ninguém pode, mas é um processo, porque ainda há, queridos, apesar de nós termos tomado o caminho de volta, nós ainda estamos no caminho, e nesse caminho, às vezes a gente traz uma série de cargas lá de trás. Nós não somos ainda perfeitos, nós precisamos nos arrepender nesse caminho ainda. Portanto, Tiago diz assim, ó,
capítulo 1, versículo 21 diz assim: deixando toda a impureza e o acúmulo de maldade. Sabe que às vezes a gente volta para Jesus, mas ainda carrega umas carguinhas de maldade, umas cargas de orgulho, umas cargas de querer levar vantagem quando estamos fechando o negócio, umas cargas de rebeldia, umas cargas de palavras duras, umas cargas de falta de perdão, umas cargas que a gente vem e o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo quer nos levar à liberdade. Por que então que tanto cristão às vezes, apesar do que o texto diz, encontrou a Cristo? Porque muitos ainda, e não se ofenda por isso, querido, que eu vou te dizer, porque muitos de nós ainda, em várias áreas, não estamos vivendo vitória sobre o pecado. Porque muitos de nós ainda não estamos vencendo nosso mísero dedinho, tão pequenininho, num aparelho tão pequenininho, porque nós não deixamos de olhar coisas que têm contaminado o nosso coração. Então, primeira coisa que eu quero te dizer é que o pecado não deve ser algo comum na vida do cristão. 1 João 3,9 diz assim, guarde esse texto: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, a semente de Deus. Esse não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo isso, e eu posso parafrasear, dizendo isso a mim e a você nessa manhã. Eu estou falando essas coisas porque vocês são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a palavra diz também assim, olha, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, porque ele disse no versículo anterior, se a gente diz que não peca, nós não estamos falando a verdade não está em nós. Então ele diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está entendendo que nós já temos toda a provisão aqui, queridos? Agora, por que tantas pessoas estão vivendo debaixo dessa escravidão? Eu quero correr aqui. Porque talvez muitos estão lidando com este texto, por exemplo, de confessar. Se você pecar, se nós pecarmos, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você e eu já temos a promessa. A questão é como nós temos utilizado essa promessa. A questão é a seguinte: se a gente tem utilizado essa promessa, essa garantia, como Israel começou a usar os sacrifícios, quer saber? Eu vou pecar, chega no dia da expiação, eu faço lá o rito e está tudo resolvido. A questão é que nós estamos muitas vezes usando essa confissão como expediente religioso, basta confessar, então eu confesso, o Senhor me perdoa que eu falei assim com a minha esposa, me perdoa que eu ofendi ela, me perdoa que eu derrubei a autoestima da minha esposa, mas o Senhor sabe, me perdoa, Senhor, porque eu estou vendo aquelas coisas na internet, Senhor, me perdoa porque eu levei vantagem naquele negócio, me perdoa porque eu menti nisso, menti naquilo, mas o Senhor sabe, né? Eu sou homem, eu sou assim mesmo, mas graças a Deus pela tua graça, né, que me cobriu.
Será que é disso que João está falando aqui, queridos? Confissão genuína, ela vem de arrependimento genuíno. Então eu te aconselho a não fazer mais confissões diante de Deus, daquilo que você não tomou a decisão de mudar de rumo. A mim e a você, queridos, Deus está dizendo, para eu e para você que nos dizemos cristãos, confissão, chegar diante de Deus, você dizer para Ele, Senhor, realmente, eu quero confessar que fiz isso, aquilo. Você sabe o que você está fazendo? Você está concordando com Deus, ou seja, você está dizendo, estou mudando a minha mente, Senhor. Eu fazia isso, porque eu achava que não. E se eu pudesse ia contar um pecadão para vocês aqui. Quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu cresci na igreja. Meus pais me ensinaram, meus irmãos mais velhos me ensinaram. Mas durante muito tempo na minha vida, eu achava que fazer algumas coisinhas não tinha nada a ver, porque afinal de Deus, você sabe, né? Sabe como é que é, né? Sabe a adolescência, quando a gente está no auge do hormônio. Né? Então, se Deus me deu essas reações, então, tudo bem, né? Não é possível que Deus me deu isso aqui, esses crentes aí tão quadrados, eles vão descobrir que não é nada disso. Eu vivi parte da minha vida cristã assim, querido. Já tinha recebido o Senhor Jesus no meu coração, decidi viver para Ele, mas tinha convicções carregadas no meu íntimo. Então, queridos, a confissão, quando nós chegamos ao Senhor para confessar alguma coisa, a confissão genuína tem que ser precedida de um arrependimento genuíno, que não é um sentimento de tristeza, porque eu roubei alguém. A Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que mentia não mente mais. O Evangelho veio para mudar o rumo da nossa história, e mais do que isso, mudar o rumo do nosso destino, queridos. Você não crê que Deus quer nos levar à vitória completa, e nós estamos nesse caminho? Eu creio que Deus quer nos levar à vitória, e viver a vitória. Provérbios 28:13 está dizendo, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa. Que pena que o texto não terminou aí, não é verdade? Porque o João falou assim, que se confessarmos, ele é fiel e justo, mas o texto não termina aí. Ele diz assim, mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Essa é a verdade, para a minha liberdade, para a sua liberdade, crente que está aqui. Essa é a palavra de Deus para nós nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Essa é a palavra para Deus nos levar em vitória, porque as nossas mazelas têm consequências terríveis, terríveis, terríveis. Há um terrível engano levando as pessoas para a destruição. Eu sou assim mesmo, Deus me conhece, a graça está sobre mim, não haverá consequência, não vou me machucar. E aí, o irmão, eu ou você, vai abraçando aqueles hábitos que são contra o caráter de Deus, e aqueles hábitos vão te abraçando. Primeiro, assim, um chamego, sabe aquele abraço? Mas parece que depois aquele abraço vai se tornando umas correntes. Você fala assim, já viu a pessoa que te abraça, você quer soltar e a pessoa não te solta? Já viu? Quem já passou por isso? Aí o pecadinho começa a ficar pecadão, vai te abraçando assim. Sabe qual é o destino disso, queridos? A Bíblia diz que o destino disso é a morte. Até uma teologia dizendo assim,
Deus te conhece, por isso que Ele proveu a graça. Então, tem coisas que você consegue, tem coisas que você não consegue, vai fundo. Terrível engano do diabo, queridos. Deus quer nos tornar livres, 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 livres. Livres para ser exemplo para a nossa família, livres para ser exemplo, para colocar diante de Deus a nossa casa, livres para ver os milagres do Senhor acontecendo, porque há um coração contrito. Deus age no meio de um povo de coração contrito. Clamamos por um milagre, clamamos por intervenção de Deus na nossa casa e na nossa vida e na nossa igreja. Deus está dizendo, há um caminho onde tudo começa. É o caminho do arrependimento. Você tem uma palavra de Deus, que eu amo declarar, sempre falo. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós. Não tem domínio para condenação, mas não tem domínio para a escravidão. Pois estáis debaixo da graça, e vocês não estão debaixo da condenação da lei. Para mim e para você, Deus está nos chamando, viva e desfrute do plano de Deus, querido. O plano maravilhoso para a sua vida, que eu falei lá no início. Deus, você foi chamado para dar certo, nós fomos chamados para dar certo, eu fui chamado para dar certo, minha família foi chamada para dar certo. Essa palavra nessa manhã, em primeiro lugar, no mínimo teríamos que nos arrepender, porque muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de obedecer a sua palavra, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e muitas vezes a gente tem deixado de lado, e a gente até justifica diante de Deus, sabe, Senhor, o Senhor me perdoa, mas é que eu não tenho jeito para isso. Tem muito jeito de falar disso aí, não. E Deus está te perdoando, está te perdoando, está te perdoando. Melhor você parar de pedir perdão por uma coisa que você não está disposto a mudar. A palavra de Deus diz, olha, quando você estiver diante de reis, não se preocupe com o que você vai ter que falar. Porque eu vou colocar as minhas palavras de Deus, as palavras na sua boca. Então você não tem nem isso a gente não tem nem isso para ficar se encostando. Então, querido, essa é uma palavra de amor do Senhor para mim e para a tua vida. Às vezes o pastor Davi fala assim, mas não é brabo não, viu? É que eu sou meio empolgado demais. Mas o Deus de amor está dizendo para nós, há um caminho de vitória para a nossa vida. E o Espírito Santo tem falado isso ao seu coração, você sabe disso, porque Ele fala comigo também. E se o Espírito Santo tem falado isso ao coração, a palavra é arrependimento, que não é só sentimento de lamento, não, é aquele sentimento de tristeza que, puxa, Deus tem me falado que eu tenho que melhorar esse comportamento, eu vou mudar de direção. Senhor, me perdoa, porque até aqui eu não andei dessa maneira, mas a partir de agora eu decido, o Espírito Santo vai te dar, para que esse negócio, mas não consigo, deixa eu te falar uma coisa, você tem o Espírito Santo, que traz o poder de Deus sobre a sua vida, e você pode vencer. E se você ainda não teve o privilégio, alguns aqui talvez não tiveram o privilégio, de receber a Jesus, você que está lá, sentado na sua casa, Deus está dizendo, Jesus está dizendo para você, arrependa-se. Não é para te acusar não, que Ele está dizendo. Ele está dizendo, mude o caminho, há vida aqui. Eu vim para tirar você da morte e colocar você em vida. Se você está aqui nesse lugar, você pode ir no seu lugar mesmo, falar, Senhor, eu tomo a minha decisão, eu tenho vindo dessa igreja há 6 meses, há 1 ano, 2 anos, eu tenho ouvido tantas palavras maravilhosas, mas eu ainda não tomei a decisão de mudar de rumo. Eu entrego hoje a minha vida ao Senhor, eu recebo o teu sacrifício, Cordeiro de Deus, que morreu pela minha vida, que se entregou por mim para pagar o preço que eu não podia pagar.
E agora eu decido voltar para o Senhor e seguir aquilo que o Senhor ensina. Se você é tanto uma pessoa quanto outra, Deus está falando conosco, você recebe essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Arrependimento é uma bênção. Arrependimento é uma bênção. Arrependimento é a provisão de Deus. Arrependimento é o caminho do Senhor para nós agirmos com fé naquilo que Ele fez por nós. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia.